Olá, tudo bem? Aqui é Geraldo Augusto do Você Tem Acesso. Paz. Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Como Crescer Espiritualmente com Princípios na Palavra de Deus. E o livro da vez é Romanos. Beleza. Agora aqui na tela do computador, vamos então aos ensinamentos. Mas antes, vamos orar? Pai amado, Pai santo, Pai eterno, Senhor incomparável, majestoso, sublime, eu quero apresentar diante de Ti, Pai, esse momento, o tempo dessa aula, apresentar a minha vida em santidade no Teu altar, que seja ferramenta Tua, Pai, para compartilhar esses ensinamentos com cada um que vai assistir, que esses ensinamentos, Pai, sejam do Teu trono, Senhor, para edificação e crescimento de cada um que assistir. Pai, que esses ensinamentos, esses princípios bíblicos ensinados, compartilhados aqui, possam ser colocados em prática por cada um de nós, Pai. E que dessa forma, Pai, nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Nos ensina, Senhor, a viver Cristo em nós e através de nós. Eu consagro a Ti esse tempo, apresento a vida desse irmão, dessa irmã que está assistindo a aula nesse momento. Pai, abra entendimento, que esse seja um ensinamento que caia num coração fértil, num solo fértil no coração, para a Tua boa palavra. Tudo aquilo que possa atrapalhar o entendimento, a compreensão e até a gravação dessa aula, Pai. Eu repreendo em nome de Jesus e eu declaro que esse tempo é precioso, consagrado ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agora, vamos então a esses ensinamentos no livro de Romanos, ou na carta aos Romanos, na epístola aos Romanos. Eu gostaria de deixar claro no início do vídeo, é que se é o primeiro vídeo que você está assistindo da série, você precisa saber que nós aqui não estamos estudando profundamente cada livro, questões polêmicas, difíceis. Não estamos estudando o pano de fundo, o contexto histórico, data, a vida do autor. Não é nada disso. Porque aquilo que Deus me direcionou para estar fazendo é compartilhar fundamentos e ensinos que nós devemos praticar na caminhada cristã. Melhor explicando, né, verdades que nós encontramos no livro e o que isso que nós estamos aprendendo, que o livro ensina, como eu posso colocar isso em ações, né? Como eu posso agir com esse conhecimento? De que forma isso se aplica na minha vida no dia a dia? Então, é nesse sentido. Porque quando nós praticamos a palavra de Deus, nós estamos fazendo aquilo que devemos fazer, né? Somos realmente ouvintes. Não apenas estamos escutando, nós estamos ouvindo, ou seja, aprendendo e colocando em prática aquilo que a Bíblia nos ensina. Isso é que é o correto. Não adianta de nada nos enchermos apenas do conhecimento sem colocar em prática aquilo que o Senhor nos orientou. Então vamos lá. Primeiro, vamos tratar de princípios fundamentais para a fé. Como assim? Tem uma coisa muito interessante que a gente precisa pontuar aqui. Fé é escolher ousadamente e firmemente crer no que Deus diz. Para um pouquinho aí. Muitas vezes nós dizemos que temos fé, que cremos, mas não naquilo que Deus disse, mas muitas vezes naquilo que o nosso coração fala. Então nós desejamos coisas e dizemos que temos fé em que essas coisas que desejamos em nosso coração, de que elas vão acontecer. Só que muitas dessas coisas que surgem no nosso coração não foram coisas que Deus disse.
nem que Deus tenha falado especificamente com a gente, diretamente, né, ao nosso espírito, e nem na palavra de Deus, nada. Mas, então, às vezes a pessoa fala, eu tenho fé de que vai ser assim, e muitas vezes são coisas que são totalmente contrárias à palavra. Então, a fé é quando eu escolho ousadamente, porque é uma ousadia, né? Você acreditar assim, firmemente, de que Deus falou. Para esse mundo é loucura. Só que o que acontece? A fé do século XXI, né? A fé do nosso século, ela precisa reaprender a crer totalmente em quem? Na minha palavra? Na palavra de A, B e C? Não é bem assim, né? Ainda que a minha palavra ela precisa ter valia, a sua, e as pessoas precisam reconhecer isso e descansar sabendo que é uma palavra de um servo de Deus, de um cristão, de uma pessoa que teme a Deus. Só que isso não é fé. Isso é a fé pública, né? É a fé pública. Mas a fé de que nós estamos falando aqui é a fé espiritual. E a fé espiritual precisa ser não aquilo que eu desejo, mas naquilo que é o testemunho das Escrituras, aquilo que a palavra fala. Então, entre as chaves da vida fiel está a veracidade de nossa conversão. Por quê? Porque a fé nos liberta para viver como jamais o fizemos antes. Para quê? Para o nosso bem próprio? Não, para o bem dos outros. Então a fé ela nos liberta para que nós possamos, agora em novidade de vida, agir para o bem dos outros. Nós vamos estudar isso em mais alguns detalhes aqui. Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do que? Do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Que fé é essa? É a fé, como nós acabamos de falar, né? É exatamente aquela fé na palavra de Deus, no que Deus disse, no testemunho das Escrituras. Né? Precisamos proclamar ousadamente o Evangelho. É tempo de fazermos isso mais do que nunca, tempo final, reta final, e precisamos anunciar ousadamente a palavra de Deus. Romanos 4, 17 e 18. Como está escrito, por Pai de muitas nações constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Liberte o poder criativo da palavra de Deus, crendo nela face às circunstâncias ameaçadoras. Então você pode sim libertar esse poder criativo da palavra. Você pode sim declarar palavras pautadas na palavra de Deus sobre coisas que você deseja viver. Por exemplo, digamos que você pense, você tem um familiar e você ora para que esse familiar seja liberto de algum vício, por exemplo. Então, você sabe que a Bíblia quer, deseja, que pessoas andem em liberdade, né? Não aprisionadas pelo pecado. O que você vai fazer? Você pode sim, em fé, né? Em fé, você pode crer, né? Orar nesse sentido, orar a palavra de Deus, dizendo, por exemplo, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, por exemplo, esse versículo tem uma amplitude aí no conhecimento, mas, por exemplo, você pode, com base nessa palavra, você pode ter fé e orar e crer, Senhor, eu creio que meu familiar tal vai ser liberto, porque
Quando a tua palavra o alcançar, eu sei que a tua palavra vai produzir esse fruto de libertação na vida dele. Eu creio, Pai, que quando o teu evangelho chegar, quando ele crer no teu evangelho, ele vai ser liberto. Por isso, Pai, em nome de Jesus, libera meios para que, oportunidades para que ele ouça o evangelho de mim, de outra pessoa, porque eu sei, Pai, que quando a tua palavra chegar à vida dele, quando o teu evangelho chegar à vida dele, ele vai ser liberto. Por exemplo, como você também pode, em fé, orar alguns salmos, né? Como você pode, em fé, declarar, orar a palavra de Deus, de coisas que ainda não existem para coisas que você crê mediante a palavra, né? Isso é importante, mediante a palavra que elas vão que elas vão passar a existir. Romanos 4, 20 e 25. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Eu, você, precisamos estar plenamente convictos, certos, uma certeza, sabe, arraigada em nós, de que Deus ele é poderoso para cumprir o que ele prometeu. Se Deus nos falou algo, precisamos crer firmemente, plenamente convictos de que Deus vai fazer, que Deus vai cumprir, sem dúvida, sem incredulidade. É claro que naturalmente, num primeiro momento, você pode dar aquela titubeada, mas aí rapidamente você se lembra de aqui, de Romanos 4, 20 em diante, e você se lembra que se a palavra de Deus diz isso como exemplo para nós, por exemplo, de Abraão, nós podemos crer que nós também podemos ter essa plena certeza, confiança de que Deus pode fazer e que Ele vai fazer, porque Ele cumpriu, porque Ele prometeu, então Ele vai cumprir. Então nós precisamos ter esse entendimento, estarmos plenamente convictos disso. E não, continuando no 23, né? E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, ok? Também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, aleluia, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então nós podemos crer, né? E não somente por causa dele está escrito que foi levado em conta, mas também por nossa causa, para exemplo para nós, como testemunho daquilo que foi imputado a ele por justiça, né? Essa ação de fé, também a mim, também a você, que cremos na ressurreição de Jesus Cristo, né? Então, se nós cremos nele, nós podemos receber também, né? Nos será imputado também, que somos pessoas de fé, que cremos que Deus é poderoso. Nós cremos, nós temos fé, por exemplo, que Jesus vai voltar. Nós temos fé, por exemplo, que prometeu. Nós temos fé, por exemplo, de que Ele vai nos buscar. Nós temos fé, por exemplo, de que vamos passar a eternidade com Deus. Nós temos fé. Então precisamos crer nisso. De que Deus vai fazer. Resista quando tentado pela descrença, sabendo que Deus pode fazer o que promete. Deus prometeu, está prometido. Nós precisamos apenas descansar e confiar no Senhor. Romanos 6, 1 a 10. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado
para que seja graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, aleluia, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Então, compreenda que através do batismo você foi crucificado com Cristo. Eu fui crucificado com Cristo. Escolha crer que você também se uniu a Jesus em sua morte, sepultamento e ressurreição. Amém? O simbolismo, né, do que o batismo é na vida cristã. Romanos 15, 1 a 3. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Só parar aqui. Vamos continuar, né? Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes como está escrito: as juras dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Então, você e eu precisamos entender que não dá para fazer só aquilo que a gente quer fazer, porque é o que é melhor para nós. Mas a nossa vida precisa gerar também pensando nas consequências para as outras pessoas. Precisamos fazer isso. Nós precisamos ver de uma maneira que fortaleça a fraqueza na fé e nos comprometendo com o desenvolvimento do nosso próximo. Não dá para ser só nosso, a nossa vida cristã, o nosso mundinho, a nossa redoma, mas pensando que aquilo que fazemos, deixamos de fazer, falar, impacta diretamente a vida do nosso irmão, a vida dos próximos. Precisamos entender isso. Precisamos estar conscientes disso e, se necessário, sim, abrir mão por amor ao próximo. Segundo, que nós vamos tratar aqui, passos para uma devoção dinâmica. A gente já trocou ideia ao longo da série que devoção dinâmica que devoção, né, é a tua vida com Deus, é a forma como você se relaciona, como você se dedica, como você se entrega, como você se devota. Então, uma vida devotada a Deus, dinâmica, é o que nós vamos estudar aqui. Princípios que Romanos nos ensina. A palavra de Deus, iluminada pelo Espírito Santo, é a única maneira verdadeira de transformar o coração humano. A salvação pela fé é uma ocasião específica, enquanto a renovação da mente pela palavra é um processo contínuo. Então, a salvação pela fé é uma ocasião específica. Pum, creio. Enquanto a renovação da mente pela palavra é um processo contínuo. Então, renovar a mente na palavra de Deus é o nosso desafio. A salvação é papel do Senhor mediante a nossa fé. Pum, aconteceu. Agora, renovar nossa mente, mudar os nossos pensamentos das coisas ruins, mundanas, pecaminosas, para coisas boas, lícitas, coisas de Deus, coisas que vêm do céu para a nossa vida, é algo que não adianta eu fazer hoje. Não adiantou o que eu fiz no outro dia. É algo que eu preciso fazer continuamente. O discípulo se devota à palavra de Deus, se dedica à palavra de Deus,
para ser transformado em uma pessoa santa, iluminada como Cristo e radicalmente diferente do mundo. Precisamos fazer isso. Precisamos nos dedicar à palavra. Os discípulos espirituais devoram a palavra de Deus porque nela está a chave para um relacionamento mais dinâmico com o seu Senhor, vivo deles, uma maior disponibilidade para o Espírito Santo. Por exemplo, tem um projeto que o Senhor colocou no meu coração para fazer já há alguns anos, e esse ano, 1º de janeiro, ele começou a funcionar, que é a leitura bíblica do dia. Então eu tenho compartilhado um vídeo devocional, já esse devocional desde o ano passado, né? Tenho compartilhado devocional, mas esse ano tenho compartilhado devocional e uma leitura bíblica, né? Uma leitura, um trecho da palavra, né? De acordo com o plano de leitura. E essas pessoas têm acessado, né? E eu tenho recebido muitos testemunhos de como a vida delas deu uma guinada, né, nesse dinamismo do mover do Espírito Santo mediante a palavra. Então elas começaram a ler a palavra com mais regularidade. Elas começaram a ter um horário para Deus a cada dia. Elas começaram a se entregar à leitura. E eu tenho recebido muitos testemunhos de pessoas curadas, de pessoas que se converteram ao Evangelho, de pessoas que foram renovadas, restauradas, de pessoas que passaram a ter um maior compromisso, maturidade na vida cristã, envolvimento na obra, de pessoas serem renovadas, vários testemunhos. E eu me alegro muito por saber que o que Deus queria fazer de renovar essas pessoas para que elas entrassem nessa devoção dinâmica, né? Eu pude ser ferramenta, estar sendo ferramenta de Deus para isso. E como essas pessoas são discípulos espirituais, né? Elas passam a fazer o quê? Devorar a palavra de Deus e começam a se aprofundar no estudo da palavra. Porque nisso aqui está a chave para um relacionamento mais dinâmico com o nosso Senhor, que é um Deus vivo, Senhor nosso de cada um, seu Senhor, Senhor deles, né? E uma maior disponibilidade para o Espírito. Eu já tenho explicado, eu expliquei também até na aula anterior sobre Atos, falando sobre ser cheio do Espírito Santo. Existe a necessidade que eu e você temos de buscar a Deus, né? De buscar o Senhor, a presença do Senhor, de clamarmos, de orarmos, é importantíssimo, né? E de conversar com o Espírito Santo, que é uma pessoa e habita em nós. É importante esse relacionamento diário com o Espírito Santo, que é Deus dentro de nós. Só que muitas vezes as pessoas esquecem que essa disponibilidade maior, né, maior disponibilidade para o Espírito Santo, ela acontece mediante a palavra de Deus. Por quê? Porque pela palavra eu encontro essa chave, né, para o relacionamento mais dinâmico, de forma com que eu conheço mais sobre Deus, eu conheço mais como Deus quer que eu haja no cotidiano, eu conheço mais a vontade de Deus, eu conheço mais como rejeitar as coisas desse mundo e como buscar mais as coisas de Deus. Eu aprendo isso onde? Eu aprendo isso na palavra. Você aprende onde? Na palavra. Então, se a gente achar que vai fazer tudo, menos se dedicar à palavra de Deus, a gente está perdido. Então, nós precisamos devorar a palavra de Deus. Ame a palavra, estude a palavra, busque conhecer mais, medite nela dia e noite, né? Você vai fazer seus caminhos irem bem, a sua vida ir bem naquilo que é o propósito de Deus, se você
meditar na palavra de Deus dia e noite, não se apartar da tua boca o livro da lei. Não pode, nos nossos lábios tem que brotar palavras geradas na palavra. Aliás, você e eu fomos gerados na palavra. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a leitura bíblica de hoje, lembrei agora aqui de um dos textos, né? Carta de Tiago, se eu não me engano. Meditei nisso aqui hoje. E a gente vai ver exatamente o Senhor nos falando sobre isso. Olha que loucura, no bom sentido, mas que é algo maravilhoso para mim e para a sua vida. Tiago 1,16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Você, eu, fomos gerados na palavra de Deus. Nós fomos gerados na palavra da verdade. Nós fomos gerados no Evangelho da salvação. Então Deus nos gerou através da pregação da palavra. É através da pregação da palavra, do Evangelho, que você e eu nos tornamos novas criaturas. Foi a partir disso, é a partir dessa palavra que nós aprendemos como devemos caminhar hoje em dia. É a partir da palavra que nós aprendemos como viver para a glória de Deus. Então, se nós ignoramos isso, né, não devoramos a palavra, está tudo errado. Está tudo errado. Desde sempre, eu sempre prego isso, eu ensino isso, eu falo isso, eu compartilho isso, que nós precisamos devorar a palavra de Deus. Amém? Se não for ela, de nada adianta. Jesus é o Verbo, ele é a palavra, ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, se ele é o Verbo e é o pão vivo que desceu do céu, é sinal de que a palavra que nos alimenta é o Senhor. Jesus é a palavra. Quando você vira as costas para a palavra de Deus, você está virando as costas para Jesus. Você entende isso? De verdade mesmo. Né? Nós precisamos devorar a palavra. E assim, Romanos 10,17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Né? Seja constante em sua leitura e estudo da palavra de Deus. Reconheça que sua fé somente crescerá à medida que você for se alimentando da palavra de Deus. Então, tem uma canção. Deixa eu falar essa canção. Deixa eu falar. Vamos lá. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que Paulo está falando? Paulo está falando para os irmãos o seguinte: olha, meus irmãos, eu rogo, eu imploro, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, eu oro, eu clamo a Deus, eu rogo, eu imploro a Deus,
pelas misericórdias dele, que vocês consigam andar em santidade. Apertando aqui a tecla SAP, que vocês andem em santidade, que vocês tenham atitudes dignas de cristãos, que vocês tenham atitudes dignas de servos de Deus, de filhos de Deus, de pessoas que foram geradas na palavra da verdade, de pessoas que foram geradas no Evangelho de Cristo, de pessoas que são salvos. E isso é o culto racional de vocês. Andar dignamente como aquele que é salvo. Esse é o teu culto racional. Você está entendendo? Paulo ele estava falando, gente, eu imploro a Deus, eu imploro a vocês, pelas misericórdias de Deus, que vocês andem dignamente como servos de Deus, porque só dessa forma vocês vão apresentar um culto racional ao Senhor. Então, muitas vezes nós achamos que, palavras minhas, tá? Se você quiser julgar essas palavras segundo a palavra de Deus, né? Mas às vezes a gente acha que aquele show pirotécnico, né? Do mover, disso, daquilo, é fundamental para um culto ao Senhor. Só que culto racional a Deus é viver em santidade, é no dia a dia, entendeu? E quando eu ando, ó, preste atenção aqui no conectivo, ó, preste atenção no conectivo e, ou seja, quando vocês andam dignamente como cristãos, e Paulo estava implorando aqui, quando vocês andam dignamente como cristãos, e isso é que é o culto racional a Deus, isso é que é culto a Deus, né? E assim não vos conformeis, né? Então como que eu não vou me conformar? Eu não vou me conformar com este século. Quando o que é conformar? É tomar forma. Por exemplo, você tem aqui um quadrilátero, que eu não ouso chamar de quadrado, e você tem um triângulo. E você tem aqui um círculo, né? Tentei desenhar um círculo. E você tem, de repente, vamos fazer aqui um retângulo. Bom, este quadrado, ele, do jeito que ele está aqui, desse tamanho, nessa proporção, ele consegue entrar aqui? Sim ou não? Não. E esse triângulo? Não. E essa bola aqui? Também não. Então, se nós temos essa forma aqui do quadrado, do triângulo e da esfera do círculo, do círculo, nós não podemos mudar a forma nossa cristã. Que forma é essa? É a forma de viver em santidade. É isso aqui. Não vos conformeis. E não vos conformeis. Então, andar em santidade, andar dignamente como cristão, né? E às vezes a gente acha que andar em santidade é não roubar, não matar, não se prostituir, não trair o cônjuge, não fumar, não beber, não se drogar, e nós achamos que ser um camarada bom pagador, e nós achamos que é só isso. Quando na verdade
Não é isso, né? É muito mais do que isso. Andar em santidade é muito mais do que isso. Andar na integridade dignamente é muito mais do que isso. E você sabe. Você sabe aquilo que você precisa mudar. Você sabe aquilo que você precisa se arrepender. Você sabe aquilo que você precisa abrir mão, renunciar para que você viva o verdadeiro evangelho na sua vida. Você sabe. Não preciso te falar agora aqui porque você sabe, como eu sei também na minha vida. Então, quando nós abrimos mão do pecado, renunciamos ao pecado, nos arrependemos e confessamos, andamos dignamente, nós não tomamos forma do mundo. Então nós permanecemos com a nossa forma bíblica cristã, né? Uma forma cristã, de vida cristã, de caminhada cristã, de filho de Deus, de servo de Deus. E aquilo que nós aprendemos das verdades da palavra não permitem que nós nos moldemos ao mundo. Então, isso a palavra de Deus nos ensina. E aí o que eu faço então? Ah, mas é difícil, porque a minha mente ela está aprisionada pelos pensamentos ruins, tanta coisa que eu vivi, que eu aprendi, que polui minha mente. E aí, o que Deus fala? Né? Paulo fala, Deus fala através de Paulo, na carta aos Romanos. Bom, o que vocês vão fazer então? A saída, já que está difícil viver isso aqui, transforme você, né? Transformar não o mundo, não transformar esse século, mas transforme você, transformai-vos, né? Transformem-se vocês pela renovação da mente. E como é que eu renovo a minha mente? Sendo constante na minha leitura e estudo da palavra de Deus. Me alimentando da palavra de Deus. Não tem outro jeito. Não tem mágica. É vida cristã. Então, quando eu faço isso, aí sim eu experimento qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu não tomo a forma, não vos conformeis, é não tomar a forma com mesma, né? Não tomar a mesma forma deste século. Como é que eu consigo isso? Renovando a minha mente. Como é que eu renovo a minha mente? Com a palavra de Deus. Então, quando eu faço isso, eu experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, permita que a palavra de Deus e seu Espírito Santo transformem radicalmente sua maneira de pensar. Renove a sua mente para conhecer e fazer a vontade de Deus, dando a seu corpo um sacrifício vivo. Beleza? Romanos 15, 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então Paulo está falando, olha, aquilo que foi escrito em outro tempo, outrora, que foi escrito anteriormente, foi escrito para o nosso ensino. O que Paulo está dizendo? Olha, aquilo que vocês leram, Paulo aqui está falando aos Romanos, através da sua carta, e ele está falando que quais eram as escrituras que tinha na época, o que hoje você e eu conhecemos como Antigo Testamento. E aí Paulo está falando, olha, tudo que foi escrito lá no Antigo Testamento foi escrito para o nosso ensino. Porque quando eu aprendo isso, com esse ensinamento, eu passo então pela paciência e pela consolação, né? Eu vejo que é necessário agir em paciência, aguardar, confiar no Senhor e ser consolado pelo Senhor. Eu sei que assim eu vou ter esperança. Então Paulo está falando, olha, não despreza o Antigo Testamento não.
né? Tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Reconheça que o Antigo Testamento foi escrito através do Espírito para a Igreja, para o nosso ensino. Incorpore o Antigo Testamento no seu estudo diário da Bíblia. Por isso que é muito interessante você ter no seu plano de leitura porções do Novo Testamento, claro, caminhada cristã, vida cristã, ensino de Jesus, dos primeiros discípulos, é isso aí. E também o Antigo Testamento. Então, no mesmo dia, você pode ler capítulos, por exemplo, do Novo Testamento e outros do Antigo Testamento, e você equilibrar diariamente a tua refeição diária, né? É muito importante. Terceiro, princípios para uma vida sábia. As duas naturezas do crente frequentemente o frustram e o confundem. A sabedoria encontrada em Romanos ajudará a administrar esse conflito ao identificar quais aspectos do comportamento resultam da vida do Espírito Santo e quais resultam da atividade da natureza carnal. Portanto, podemos navegar em nossa vida com a sabedoria e compreensão criada pelo Espírito. Romanos 1, 18 a 23. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus nem deram graças, antes se tornaram mouros em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Paulo está mostrando então que Deus já tinha se revelado que era Deus desde os tempos antigos através da criação. E que as pessoas, pela só de ver a criação, elas olham, elas reconhecem que teve alguém que planejou, que criou todo o universo. E que só por isso era para reconhecer esse Deus. E que não quiseram nem saber. Conheceram, viram que, poxa, alguém fez isso. Né? Não surgiu do nada. Não foi a teoria da evolução. Não. Alguém criou tudo isso aqui. Porém, mesmo eles reconhecendo isso, eles não glorificaram a Deus. Eles não exaltaram a Deus pela beleza da criação. Né? Só um parênteses aqui. Você costuma agradecer a Deus quando você sai, você ouve o passarinho, ou abre a sua janela de casa, você ouve o passarinho cantando, você vê as cores das flores, você vê o céu, quando você sente aquela brisa tocando o seu corpo, aquele ventinho, quando você talvez sente o aroma, o perfume de uma flor, de um fruto, de um legume, quando você saboreia aquele alimento, né, que o Senhor nos providenciou na terra. Será que você, será que eu, será que nós glorificamos a Deus, reconhecendo que foi Ele que criou essa natureza maravilhosa? Será que nós fazemos isso? Se não fazemos isso, nós somos como esses que Paulo fala aqui nesses versículos. Nós não podemos fazer isso de forma alguma. Então compreenda que o julgamento é autoinduzido. Então Deus permite, e a sequência desses versículos até aborda sobre a questão do homossexualismo, né? Então as pessoas preferem dar glória
ao homem, né, ao objeto da criação, por mais que sejamos a coroa da criação, mas não ao Criador. Né? Então nós somos, se fizermos isso, se andamos assim, existe para nós um julgamento autoinduzido, porque não é que Deus deseje que sejamos punidos, que soframos com aquilo, mas ele já deixou o parâmetro, porque você e eu, de acordo com as nossas atitudes, nós sofremos esse julgamento. Né? Nós mesmos é que nos conduzimos a esse julgamento. Né? Não é, Deus fez e acabou. Não, não, não. Nós é que nos conduzimos dessa forma. Né? Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então nós precisamos tomar esse cuidado e saber que os homens escolheram rejeitar Deus. Então quando eles fizeram isso, então sejam entregues então, essas paixões de vocês. Né? E isso gera consequências terríveis. Romanos 2:24. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Gente, você está prestando atenção nisso aqui? O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Chama aqui para uma conversa. Será que muitas pessoas não se afastaram de Deus, das coisas de Deus, ou deixaram de se aproximar por minha culpa, por sua culpa, porque nós tivemos atitudes anticristãs, totalmente diferentes de atitudes de filhos de Deus? Isso fez com que as pessoas tomassem repulsa por Deus, pelas coisas de Deus, pelo Evangelho, pela vida cristã? Reflita aí. Então nós precisamos ser sensíveis ao fato de que a maneira como nós vivemos pode levar honra e glória a Deus, esse é o nosso desejo, ou pode levar reprimendas e blasfêmia contra o seu nome. Então nós precisamos, volto a falar, precisamos andar dignamente como aqueles que já estivessem na luz, na vida eterna, junto ao Senhor eternamente. Então nós precisamos andar assim, como salvos. Nós precisamos fazer isso. Romanos 8, 7 e 8. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Saiba claramente que qualquer tendência hostil ou desobediente para com a palavra de Deus provém de sua natureza carnal. Ok? Então, quando você e eu temos uma hostilidade, desobediência com aquilo que Deus fala, criamos uma repulsa, rejeitamos parte da palavra, isso vem de onde? Da nossa natureza carnal. Isso precisa ficar bem claro. E se a gente entende isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se submeter ao Espírito. Romanos 13, 8 a 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso, pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Reconheça que o amor é comprometedor e obrigatório nos crentes. Eu, você, todos nós precisamos amar. É uma característica que vem de Deus. Né? Um livro que eu estou concluindo de escrever no momento que eu gravo esse vídeo
eu trato bastante a respeito do amor, né? Da necessidade que você e eu temos de crescer em amor como contraponto à iniquidade que está fazendo com que o amor de muitos de nós se esfrie. Então, nós precisamos viver o amor. É uma característica de quem é filho de Deus. Por quê? Porque só se somos filhos de Deus, temos Deus dentro de nós. E Deus, Ele é amor. Então nós precisamos andar em amor. E compreender que qualquer falta de amor é ilegalidade e rebelião. Quarto, passos para lidar com o pecado. Romanos revela um método novo e vitorioso para tratarmos com o pecado. Viver livre da lei do pecado agora é possível porque não somos mais escravos do pecado, mas nos tornamos escravos de Deus, capazes de escolher entre a justiça, ao invés de ficarmos ligados à antiga natureza. A obediência à palavra de Deus ganha uma nova natureza de santidade. Então, é uma novidade de vida que nós passamos a ter. Né? Deixamos de ficar escravos do pecado para nos tornarmos servos de Deus, escravos de Deus. Então, a partir de agora, não estamos mais presos ao pecado, à lei do pecado. Então, agora nós conseguimos, então, escolher entre a justiça ao invés de ligarmos à antiga natureza. Como assim? Escolher entre a justiça. Justiça é você fazer aquilo que é justo, que é certo, que é correto, que é adequado. Então, se nós formos justificados, tornados justos por Deus, pela nossa fé no sacrifício de Cristo, então nossas atitudes precisam ser atitudes de quem pratica a justiça, de quem é justo, foi justificado, né, tornado sem culpa. Então são atitudes que são atitudes justas, de justiça. São atitudes que não são reprováveis. Né? É fazer o que é certo. Então, hoje, se nós somos livres dessa lei do pecado, nós então, como servos de Deus, como escravos de Deus, nós podemos sim dizer não ao pecado, escolher fazer o que é certo. Então nós podemos ou fazer o que é certo, ou então continuarmos ligados à antiga natureza, com os mesmos velhos hábitos, com as velhas manias, que nós sabemos que são da nossa natureza antiga e que são contrários ao Senhor. Então, a partir desse momento, obedecer à palavra de Deus, ela ganha uma nova natureza de santidade. Porque antes, eu não fazia porque a lei, uma antiga aliança, né? Eu fazia porque a lei me puniria. Hoje, eu não deixo de pecar porque a lei vai me punir. Eu deixo de pecar porque eu sou servo de Deus. E como servo de Deus, eu sou capaz, eu posso escolher fazer o que é certo. Escolher a justiça, não pecar. Você pode escolher não pecar. Você sabe disso. Se você quiser, você pode escolher. Porque agora você pode, você não está mais preso à lei do pecado. Né? Romanos 6, 11 a 14. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então nossos membros precisam ser membros de instrumentos de justiça. Como assim? O meu olhar, a minha audição, o meu paladar, o meu olfato, o meu tato, as minhas mãos, os meus pés, por onde eu caminho, a minha mente, o que eu penso, tudo em mim, o que eu falo, tudo em mim, tudo em você precisa ser instrumentos de justiça.
daquilo que é certo de fazer e que agrada ao Senhor. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim do que? Da graça. Então, o pecado não tem domínio sobre mim, sobre você, quando nós permitimos ser instrumentos de justiça. Diga não ao pecado, sempre que o enfrentar. Reconheça que você está realmente livre das exigências dele. Romanos 6, 16 a 23. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, pela obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servir na justiça, para a santificação. Assim oferecei agora os vossos membros para servir na justiça, para a santificação. Porque quando eram escravos do pecado, estavam isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E, por fim, oh Senhor, e por fim, a vida eterna. Deixa eu. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obedeça a Cristo, seu novo mestre, não ao pecado, seu antigo mestre. Eu lembro, contar aqui um testemunho que aconteceu comigo. Eu tinha não muito tempo de conversão, há poucos anos. E até tô querendo colocar junto a outros materiais que são outras histórias, né? Minhas, verídicas, de momentos meus devocionais, né? Memórias devocionais. Eu tô separando algumas, né, para escrever algumas para poder, para edificação dos irmãos. E eu lembro uma vez, eu tava chegando, tava voltando do trabalho, tava muito chateado porque aqueles momentos assim, né? Por que eu tenho que me esforçar para dizer não ao pecado, né? Eu estava sendo tenazmente assediado pelo pecado, né? E por que eu tenho que dizer não? Por que eu tenho que me esforçar? Por que tem que ser assim? Não. Por que tem que ser isso? É tanta coisa, eu tenho que abrir mão de tanta coisa, já abri mão de muita coisa, tem muitas coisas para abrir mão na minha vida. E será que tudo isso vale a pena? Eu perguntei, né? Me perguntei e fui questionar a Deus. E eu estava falando isso com Deus na minha volta do trabalho. Voltando do trabalho para casa, eu era solteiro ainda. E no caminho, Deus falou assim comigo. O Espírito Santo falou assim comigo. A sua resposta
ela está naquele lugar que você erguia um altar de adoração. Aí eu entendi, eu sabia que local era esse, um local físico mesmo, né, dentro de casa. Como assim um altar de adoração? Era na cabeceira da minha cama, acima da minha cama, onde por um bom tempo eu tinha ali posters de clube de futebol, bandeira e aquela coisa, e venerando aquele clube de futebol, aquele clube, né, esportivo. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, uma das primeiras coisas que eu fiz foi tirar aquilo tudo dali, e porque estava tomando um espaço de adoração minha. E eu encontrei numa loja uma vez um quadro. A gente estava comprando, eu e Rosana, minha esposa, né? Na época nós éramos noivos, nós estávamos comprando algumas coisas para o nosso enxoval, coisas pequenas de casa, né? Nessas lojas de R$ 1,99, que na época, né? Na época existia isso, no início dos anos 2000. E encontrei esse quadro. Um quadro que era o desenho. Se eu não me engano, eu tenho até hoje ele aqui em casa, né? Tem alguma caixa aqui em casa, se eu não me engano. Um quadro que ele tinha um desenho de uma Bíblia, né? Uma ilustração de uma Bíblia, uma paisagem no fundo, e a Bíblia aberta, né? E o texto que aparecia lá era Apocalipse 14, versículo 7, se eu não me engano. Deixa eu abrir aqui. Apocalipse 14, 7. Aí dizia assim, dizia a parte B do versículo, tá? Eu vou ler aqui o versículo 6 e o 7 também, mas o que estava escrito ali era a parte B do versículo 7. Viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E aí vem a parte B que estava lá nesse quadro. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E quando eu cheguei ao meu quarto, eu já sabia que era esse quadro que estava lá, no local que antes era o local de adoração, né, a esse clube. E eu li esse texto, eu meditei e o Senhor começou a, a, a desmembrar, né, para mim, naquele momento, que ele queria me falar. De que eu deveria sim abrir mão do pecado e adorar aquele que fez o céu. E aí foi falando várias questões a respeito do céu, a respeito da terra, a respeito do mar e a respeito das fontes das águas. E eu não pude fazer outra coisa, senão eu me prostrar ali diante da minha cama e chorar diante do Senhor, pedindo perdão, orando, clamando, adorando. E quando eu estava prostrado ali, debruçado na minha cama, envolvido em lágrimas, entendendo que valia a pena sim eu abrir mão do pecado e adorar aquele que fez todas as coisas, que me criou com um propósito e que fez todas as coisas, porque na verdade o meu fruto da santificação
era para no fim me levar à vida eterna. Enquanto eu estava ali prostrado, chorando, orando, adorando, eu senti a minha cama afofando, como se alguém estivesse sentando na cama. E aquilo foi muito forte. Eu senti fisicamente a presença de alguém ali sentando na minha cama, colocando a mão sobre a minha cabeça, enquanto eu era ministrado nessas palavras. E eu sei que eu permaneci ali um tempo, adorando, orando, clamando, pedindo perdão ao Senhor, sendo renovado. Mas eu não tive coragem de olhar para o lado. E eu entendi que a razão de eu abrir mão do pecado, de eu me esforçar para andar em santidade, é porque o fruto da minha santificação, por fim, vai me levar à vida eterna. Se esforça. Nós fomos libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendo agora fruto para santificação, andando em santidade. E no final, o que vai acontecer? A vida eterna com o nosso Pai. Então se esforça no Senhor. Romanos 7, 17 a 20. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Creia com convicção que a sua antiga e pecaminosa natureza, não sua nova natureza em Cristo, que se auto-manifesta em atos de pecado. Não é você a nova criatura, não é você a nova criatura, mas é a antiga e pecaminosa natureza. E precisamos perseverar e lutar contra essa natureza. Como é que nós fazemos isso? Alimentando o nosso espírito. E como é que nós alimentamos o nosso espírito? Palavra, oração, jejum, adoração, amor, alegria. São várias ferramentas que o Senhor nos dá que nos habilitam a viver para a glória dele. Quinto, diretrizes para o crescimento no Espírito. Através da presença residente do Espírito Santo, a própria vida de Jesus Cristo é trazida efetivamente ao nosso corpo mortal. À medida que nos entregamos a Ele, Jesus torna-se em e através de nós o cumprimento da lei e da palavra de Deus. Então, à medida que você e eu nos entregamos a Jesus, Ele torna-se em nós e através de nós o cumprimento da lei e da palavra de Deus. Ele começa a agir em nós através de nós. E como é que nós temos o Senhor em nós? Pelo Espírito Santo que Ele nos enviou. E prometeu que nos enviaria. Romanos 8, 1 a 11. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Forte isso, né? Se vocês têm o Espírito Santo, se vocês são crentes de verdade, se vocês são discípulos de Cristo de verdade, aí tudo bem. Eu sei que vocês não estão na carne, vocês estão no Espírito. E se vocês estão no Espírito, vocês agradam a Deus. Se vocês estiverem na carne, vocês não podem agradar a Deus. Mas se, de fato, vocês têm o Espírito em vocês, se de fato vocês são discípulos de Cristo, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então nós seremos vivificados no nosso corpo mortal por meio do Espírito Santo que habita em nós, se ele habita em nós. Se somos cristãos verdadeiros, discípulos de Cristo, ele habita em nós. Agora, só um detalhe aqui. Quem é cristão recebe o Espírito Santo. Tá? Uma coisa é receber o Espírito Santo. Então, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, por exemplo, tem aqueles que falam que as pessoas só recebem o Espírito Santo quando elas recebem um batismo no Espírito. Só que o que acontece? Se a pessoa ainda não é batizada no Espírito Santo, e aí eu não estou dizendo que ser batizado no Espírito Santo é você manifestar dons espirituais, é começar o dom de línguas, não é isso. Não necessariamente. Pode ser também, mas não necessariamente. Porque há aqueles que são batizados no Espírito Santo e a manifestação é diferente. Agora, muitas vezes as pessoas entendem que a pessoa só recebe o Espírito Santo através do batismo no Espírito Santo. Quando, na verdade, todo mundo que é de Cristo precisa entender que recebeu o Espírito de Deus. É claro isso. Então, se alguém não tem o Espírito Santo, não sou batizado no Espírito Santo, eu ainda não sou. Então, se você não tem, se a pessoa diz isso e diz que o Espírito Santo ele vem sobre alguém somente a partir do batismo no Espírito Santo, então a pessoa está dizendo que ela não é de Cristo. Então, se a pessoa não tem o Espírito dentro de si, ela não é de Cristo. Entendeu? Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, você recebe o Espírito, é selado. É diferente do batismo no Espírito Santo, que é um revestimento de poder para você ser testemunha do Evangelho de Cristo. É uma capacitação que Deus te dá para andar nessa vida de maneira que o seu testemunho sobre Cristo produza fruto. É diferente. Então, você recebe esse revestimento de poder vindo do alto, né? Mas não significa que
Quem ainda entende que não é batizado no Espírito Santo, que essa pessoa não tenha o Espírito Santo. É outra coisa, tá? Então isso é muito importante você. Se você diz que você não tem o Espírito Santo, porque você não foi batizado no Espírito Santo, você não é cristão. Você está dizendo que não é uma pessoa cristã. Tudo bem? Então reconheça que a lei é cumprida pelo Espírito Santo em nós. Saiba que a presença dele em você é a própria vida de Jesus Cristo, né? Então, se você tem o Espírito Santo, você tem a vida de Jesus Cristo. Se tem a vida de Jesus Cristo em você, você tem o Espírito Santo. Não tem como ser cristão se não tiver o Espírito Santo. E quando é que você recebe o Espírito Santo? Quando você verdadeiramente se arrepende dos seus pecados, confessa-os, os deixa e entrega a sua vida a Jesus, você então recebe. É diferente do batismo, que é diferente de ser cheio, é outra coisa. Romanos 8, 13 a 17. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas o que? Recebestes o espírito de adoção, baseados na qual clamamos, Abba, Pai. E tem um lance muito interessante. Continua aqui que eu já vou voltar nisso aqui. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. E com ele sofremos também, com ele seremos glorificados. O que acontece? Esse contexto aqui de Paulo aos Romanos, ele é muito específico. Por quê? Porque existia na lei romana, me fugiu agora o nome da lei, eu me esqueci agora, mas existia dias lustros, alguma coisa assim que eu me esqueci agora exatamente. Em que o que acontecia? Quando a criança nascia e o pai tinha um prazo legal de alguns dias para que ele tomasse aquela criança nos seus braços ou não. Se o pai, por acaso, achasse que aquele filho não ia ser bem sucedido na vida, se tinha alguma doença, alguma enfermidade ou talvez alguma deficiência, legalmente o pai romano, ele poderia não tomar o filho em seus braços. Era algo legal isso. E diferente disso, se ele estivesse adotando alguém, alguma criança, e ele tomasse aquela criança, jamais aquela criança deixaria de ser seu filho. Então, quando Paulo escreve isso aos Romanos, ele está falando num contexto que ele conhecia como cidadão romano, e no contexto deles, que olha, vocês agora, vocês foram tomados do chão, né? Vocês foram tomados da vida de pecado, da escravidão do pecado, vocês foram tomados nos braços pelo Abba Pai. E já com esse versículo aqui, o que ele está dizendo? Jamais vocês serão abandonados, porque vocês foram adotados, legalmente adotados no mundo espiritual pelo Abba Pai. Então, quando nós lemos de uma forma, mas nesse contexto dos romanos, era um contexto assim, totalmente específico, que eles entendiam muito bem. Então, nós podemos viver isso. Escolha viver segundo o Espírito. Mortifique as atitudes e ações carnais. Reconheça a sua adoção como um filho de Deus, chamando-o de Pai. Você e eu precisamos nos relacionar com Deus como filhos. Ele é o nosso Pai. Você vê,
por exemplo, nas orações no Antigo Testamento, você vê alguém chamando Deus de Pai? Não. Você vê Deus, você vê chamando de Senhor nas orações. Existe até texto que você vê menção da paternidade, mas de Deus, né, sobre nós, mas não claramente assim na oração. Então você vê lá na oração, Senhor, ó meu Senhor, né? Meu Deus, meu Senhor e Deus, né? Senhor, Deus de Isaac, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, ó meu Senhor. E quando Jesus ele introduz o contexto da oração, Jesus já começa Pai, diz assim, Pai nosso. O que Jesus estava mostrando? Olha, a partir de mim, a partir do meu sacrifício, a partir da minha ressurreição e da minha ascensão, vocês passam a ser também filhos de Deus, né? Então, nós precisamos reconhecer essa adoção. Que adoção é essa? Que fomos tomados do chão, né? Tomados da nossa vida pecaminosa, do lamaçal do pecado, da morte, da escuridão, das trevas, tomados nos braços pelo nosso Abba Pai. Então, guarda isso no teu coração. É muito importante você entender isso. Por quê? Quando a gente entende isso, a gente caminha de forma diferente. A gente caminha sabendo que tem um Pai, que nós podemos e vamos conseguir mortificar as nossas atitudes e ações carnais vivendo para o Espírito. Porque hoje nós temos um ajudador. Hoje nós temos um ajudador que é o Espírito Santo. Nós temos um Senhor, um Mestre, né? O nosso irmão mais velho, nosso amado Jesus. E nós temos um Pai. Entendeu? Então guarda isso. Porque isso é muito importante para nossas vidas. Amém? E aí? Foi abençoado com esses ensinamentos? Olha, a minha oração para que você tenha sido abençoado. Agora eu quero te entregar alguns presentes. Eu quero te entregar um dos slides dessa aula e um guia com 3 passos simples, mas poderosos, né, fundamentados na palavra, que se praticados nos ajudam a crescer espiritualmente. Tudo bem? Onde é que você baixa isso? Você pode baixar aqui em cima, tá? Aqui em cima vai aparecer para você fazer o download na descrição do vídeo, ok? E no final do vídeo também você vai visualizar na lateral. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, marque o sininho para sempre ser notificado de quando eu colocar novos vídeos, beleza? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.